Fala, rapaziada, de boa? Estamos aqui com mais um E aí Cast. Hoje o convidado de hoje é o Lucas Rodrigues. Estamos aqui com o Thiago, Norival e eu, Gabriel. Bom, cara, primeiro de tudo, né, se apresenta um pouco, fala pra gente um pouco sobre a Moave, o que vocês vêm fazendo. Pô, valeu, Gabriel. É um prazer estar aqui. Eu tô na Moave desde que a gente começou lá atrás, lá para 2017, mais ou menos. Eu fico responsável mais pela parte de tecnologia. A gente começou ali em 3 pessoas, hoje a gente está em 35, mais ou menos. E a gente faz otimização de escalas de trabalho para varejo. Então, a gente analisa ali a operação, as vendas, e a gente tem um algoritmo próprio nosso que a gente otimiza ali, entrega uma escala muito redonda ali, que respeita CLT, qualquer premissa operacional. E em cima disso, o gerente vai lá e aloca as pessoas na escala e consegue acompanhar. A gente tem uma parte de relatório muito forte ali também, a parte de treinamento muito forte. E aí o gerente consegue acompanhar ali o que está sendo executado e tem vários insights ali. Tem algumas empresas que você possa falar que são clientes? Só para as pessoas terem uma noção? Tem, de parte de farmácia a gente é muito forte. A gente tem Pague Menos, tem Panvel, tem a Drogaria São Paulo. A gente tem na parte de mercados o GBA, o Açaí. Na parte de... Fala deles. Só peixe grande. Na parte de postos a gente tem Carrefour. Enfim, tem alguns outros segmentos também. Esses são os principais hoje. A gente está expandindo também para outras frentes, outras verticais. Quantos colaboradores são gerenciados, assim, só para ter uma noção? Ixi, cara, chuta, tipo, 1.000, 10.000, 100.000? Não, mas é porque... A última vez que a gente analisou era algo como 400 mil, né? Eu acho que sim. Nossa. É porque pensando em colaboradores, né? Porque eles não são os usuários ali do sistema. Uhum. Não, mas na escala em si. Mas né? eles estão na escala, eles são estão nas personagens, integrações, né? eles participam. São personagens ali, participam do sistema, né? Como escalados, mas não tem papel de uso direto no sistema. Exatamente. Mas entram nas integrações ali, mais ou menos essa ordem de grandeza. Qualquer população ativa brasileira de trabalho, né? Tipo, porque você já tem uma fatia relevante, né? Tem uma fatia relevante. É verdade, né? Cara, sabe que essa esse é um ângulo pelo qual eu nunca tinha olhado. Né? Não sei se você já O pensou Dan assim. Song San É a PEA, pô. População economicamente ativa. Exato. E, mano, 1% já bateu, pá. É um pouquinho diferente, né? Porque a gente... Vai ser qualquer... Moave trabalha os aspectos de escala, né? Então, a gente está falando de gente que trabalha em regime de escala, né? Não é todo colaborador que trabalha em regime de escala, né? Então, quem trabalha em escritório, não trabalha em regime de escala, né? Mas, por exemplo, no supermercado, cara, as pessoas que trabalham na frente de caixa, esses trabalham em regime de escala, né? E aí... Hoje está toda essa discussão de escala 6x1 versus 5x2, né? Então, o Moave tem um papel importante nisso, porque a gente saiu na frente adaptando o algoritmo e viabilizando esse tipo de controle de forma mais simples. Porque, assim, varejo faz isso há décadas. Mas as regras ficam trocando também, né? As regras mudam, mas concorda que assim, o shape daquela distribuição é constante. Você tem uma regra, né? 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso a cada 7. Você vai ter convenções coletivas de trabalho ali por região, a gente leva tudo isso em consideração. Mas como o Nori falou aí, o 5x2 agora chegou e trouxe desafios novos ali, né? Uma complexidade diferente ali para atacar. E a gente adaptou tudo para a gente poder otimizar também ao máximo ali as escalas, tanto a distribuição ao longo do dia ali, quanto a distribuição das folgas mesmo ali de cada colaborador. Boa. E se me permite perguntar, qual que é a do crossover E aí Cast Moave? Porque Norival entrou pra Moave, pô. Quer falar aí, Nori? O Nori entrou com a gente aí. Cara, eu tô desde outubro ali na Moave, né? Vim pra Moave, juntei a Moave em outubro. Eu trabalhava em uma outra iniciativa que também trabalha a questão de escalas, né?
E aí, por conta, era liderança lá, e quando eu saí, acabei conversando com o Vitor Guerra, que é o CEO da Moave, surgiu um convite, a gente conversou, entendeu que fazia sentido, e aí estou aqui na Moave agora buscando viabilizar e apoiar a Moave na entrada em outros segmentos, né? Então a ideia, Moave sempre foi muito forte no varejo, né? Por quê? Porque a proposta de valor da Moave, e acho que essa é esse é um dos fatores também que foi interessante trazer o Lucas para essa conversa com a gente. Proposta de valor da Moave passa por análise de dados, por inteligência, por uso de inteligência e aplicação disso ao varejo, aonde qualquer otimização gera resultado no final das contas, né? Você tem, por exemplo, se você entra no supermercado e você vê aquela fila enorme, 2 caixas abertos, aquela fila enorme, você larga suas coisas ali e vai embora. Quem nunca fez isso? Claro. Né? A Moave... E isso é um BO de escala, pô, não é um BO... Caralho, essa é uma questão de escala, no final das contas. Então, Moave ajuda o varejo a ter à disposição os colaboradores que precisa, aonde precisa, no momento que precisa. E isso maximiza então a análise de dados não é só sobre tipo, quantos funcionários tem. Não. É sobre tipo, as métricas das empresas também, como otimizar a escala. Pô, foda. Mais receita, menos custos. E esse é o trabalho que o Lucas vem fazendo. Diminuir passivo trabalhista. Então, por mais que você tenha uma pessoa muito competente ali montando a escala, é complexo. Né? Então, se ela não tiver a ferramenta adequada, se ela estiver usando um Excel, por exemplo, ali, ela provavelmente não vai conseguir otimizar ao máximo ali. Né? Então, esse algoritmo nosso tenta fazer exatamente isso. Olha ali todas as variáveis envolvidas ali e gera a melhor escala possível ali. E o Nori entrou pra gente, aí como ele falou, em outubro, né, Nori? E, pô, tá ajudando demais. A gente tá fazendo muita coisa legal, né, Nori? Estão fazendo algumas coisas já, cara. Tem algumas coisas já em andamento, né? Mas a ideia é trazer esses mesmos ganhos que a Moave proporciona para o varejo para outras verticais. Porque outras verticais também têm os mesmos problemas, né? Não necessariamente exatamente com uma dinâmica igual. Mas imagino que o hospital vai ter um problema... Hospital sempre foi. Hospital era o foco da empresa onde eu trabalhava antes, né? E hospital também tem muitos ganhos. Embora a gente também atendesse varejo em menos... Mas deve ter uma complexidade né? maior, por causa que em hospital tem bastante PJ, né? São características diferentes. São características diferentes. Então, assim, as características de uma escala de médico são diferentes de uma escala de enfermeiro, por exemplo. Sim. Né? Por quê? Existem duas formas de controlar essa questão da escala. Né? Uma é olhando pelo lado das presenças. Então, quando eu monto uma escala, eu coloco cada pessoa em um determinado lugar e aí cada plantão representa alguma coisa. Então, normalmente escalas de médicos são orientadas dessa forma. O médico presente em um plantão recebe aquele valor. Médicos costumeiramente trocam muito os seus plantões, porque tem outros compromissos, porque tem um paciente que evoluiu mal e precisa dar atenção para aquele paciente, não vai conseguir cobrir, enfim. Uma série de intercorrências que acontecem ali e geram a necessidade de troca nessa escala. Né? Já na escala de enfermeira é o contrário. Escala de enfermeiro é uma escala... O do mercado, talvez. É uma escala parecida de trabalhador, mais parecido com a CLT, né? Mais com trabalhador CLT, onde eu preciso controlar as ausências dessa pessoa. Quando ela precisa ter folga, quais são os intervalos de interjornada, né? E aí, tudo isso em conformidade com a legislação, que é uma camada extra de complexidade. E ainda 24 horas, né? E ainda 24 horas.
Varejo você também tem, né? Tem. 24 horas. Aumenta um pouco a complexidade também, mas é o que o Nori falou, você tem algumas camadas diferentes ali, né? Algumas nuances ali. Fiquei com preguiça de fazer pro hospital. E, Mas Lucas, é ótimo para vocês. qual que é a estrutura da Moave? Quantas pessoas tem? Quantos desenvolvedores? Pode falar um pouquinho? A gente tem 35 pessoas lá, então tem áreas de treinamento, área comercial, área de projetos e as áreas de desenvolvimento. A gente tem duas grandes equipes ali de desenvolvimento, uma atuando mais na aplicação que o usuário final usa e outra... Quem que é o usuário final, no caso? Que são os gerentes, né? Gerentes de escala. Em geral, Gerentes, gestores de escala. Os Né? gestores ali, ou então RH, ou tem vários níveis ali, perfis diferentes, relatórios diferentes. Uhum. E aí um outro time de desenvolvimento ali que foca mais em ferramentas internas, que é o otimizador que a gente usa, por exemplo, os sistemas de análise iniciais que a gente faz ali com cada cliente, até a parte de configuração, antes da gente mandar essas informações para o site, tem um sistema interno também. Então a stack é um pouco diferente entre esses dois times, né? Mas tem muita comunicação também. É o time de plataforma. Vocês têm algum nome ou não? Cara, a gente não tem nomes formais, assim. A gente não tem muito nome formal. A gente está começando a formalizar um pouquinho esse jargão, né? Até porque, né, assim, a Moave também está passando por um momento diferente, né? A gente recebeu ali um novo sócio, né? Que é a LG Lugar de Gente. Então, eles agora se somam a Moave, né? A gente está dentro do ecossistema da LG, uma empresa de 30 anos de mercado, mais de 1.000 colaboradores, líder de mercado em solução de HR Tech. Então, agora, né, esse casamento, né, ele demanda uma série de coisas. Então, agora a gente está organizando algumas questões ali, né, acertando alguns jargões e tal, para facilitar isso. E aí, fazendo uma ponte pro tema principal de hoje, que a gente quer discutir, assim, dentro da Moave agora, você entrando na Moave, o Lucas já aí desde do princípio, como que vocês vêm se organizando e usando IA internamente? Tipo, como que vocês Pré-Norival e pós-Norival. Então, mas acho que é um pouco disso Sim. mesmo, de tipo, cara, qual que é o status hoje, assim, né? Como que vocês chegaram até esse momento de uso de IA e coisas do tipo? E como que vocês estão se planejando pro futuro de como melhorar isso, o que otimizar, o que vocês viram que faz muito sentido, né? Conta um pouquinho para nós, por favor. O Nori trouxe bastante conhecimento nessa parte, né, de IA. Eu acho que é uma ferramenta assim, disruptiva, né, que você tem que se adaptar a isso. A gente usa em vários fluxos lá internos nossos, seja na parte de criação de testes ou de debugar algum erro mais complexo, síntese de reuniões. A gente faz reuniões ali de passagem de conhecimento, a gente sintetiza tudo isso, coloca num repositório ali, fica disponível para o resto da equipe, até tuning de infra, de banco ali, otimização de consultas, a gente está usando bastante. Alguns usos que me vêm à cabeça agora aqui, que a gente fez nas últimas semanas, com certeza, são esses Primeira aí. vez que eu escutei para tuning de banco, otimização. A tuning de banco é incrível. Me parece muito bom mesmo. Incrível, porque parece um negócio, tipo, é um corno job gigantesco alguma pessoa fazer isso. Uhum. E não é só... Mas não é, assim, o negócio mais treta da história. Então, não é só só... dá muito trabalho Não fazer. é só o corno job, né? O que acontece, né, Gabriel? Eu acredito que banco de dados é a disciplina perdida para o desenvolvimento de software. Né? Vamos lá. Quantos desenvolvedores vocês conheceram ao longo da carreira de vocês que é capaz de montar a rotina que seja pensando diretamente em otimização e performance? Não, pô, é Não difícil um maluco fazer um diagrama de entidade relacional. Tá, tudo bem, voltamos para a base. Eu juro. É isso, concordo. E aí, o que acontece? Cara, isso nem é tão old school assim, eu acho. Entender, tipo, os não sabem, por exemplo, qual foi a última vez que você viu um desenvolvedor dando explain numa query?
Antes do cliente ligar e dizer relatório tal, tá levando 15 minutos. Antes, nunca. Nunca. Depois, algumas vezes. E aí, o que acontece? Né? O que eu vejo frequentemente. Aí, a pessoa vai lá e procura e descobre que fazendo explain na query você consegue entender. Aí dá o explain na query e fica babando que não entende o resultado do explain. E não entende como é que se ataca cada uma das oportunidades que tem ali. Né? Então, por exemplo, a coisa mais simples do mundo. Qualquer consulta deveria começar a partir do ponto mais restritivo, porque você tem um conjunto de busca menor. Quem faz isso? Ninguém faz isso. Só que aí tem esse conhecimento e é capaz de aplicar de forma ordenada esse conhecimento todas as vezes. Você dá um describe das tabelas, dá um explain analyze, ele põe as queries, joga tudo num prompt, cara. Só de base isso aí já vai sair algo muito bom. Qual ferramenta que vocês estão usando para isso? A gente usa o Cloud Code da Anthropic. Mas aí precisa de um humano entrando lá e usando Cloud Code e ativamente... Isso, por enquanto sim. A gente está nessa fase de automatizar o máximo de processos possíveis ali, mas por enquanto esse trabalho a gente está fazendo, tem um componente manual ali. E a questão das reuniões que grava e sumariza, qual que é a ferramenta? A gente usa o Firefly, se eu não me engano. Legal. E aí ele sumariza ali, manda por e-mail, e a gente joga numa base de conhecimento interna nossa ali, fica disponível para todo mundo e até para IA, se alguém quiser fazer alguma pergunta, uma pessoa nova que entrou, por exemplo, acho que tem muito valor também isso. Tá usando Granola, né? Sim, mas para clientes, tipo, a gente está começando a usar o Recall, que é uma API direta para pegar o áudio e aí a gente faz o que a gente quer, essencialmente. Eu tô achando mais legal. Acho que os transcritores, né, no final, os transcritores e o próprio o ChatGPT, né, foram meio que a porta de entrada para as empresas de uma forma geral, né? Transcritor de reunião, cara, virou uma peste. Em determinado momento, virou uma peste. Eu participei de reunião que tinha mais IA, mais bot do que gente. Você olha ali, cara, tem 4 bots de pessoas que não apareceram na reunião, não entraram na reunião, mas os bots delas estão lá para transcrever e eu acho que isso... acho que vale até um outro episódio a gente falar da saturação de IA em determinadas direções, né? Mas eu gosto do Recall porque, tipo, eu achei que era fácil pegar o áudio das reuniões do Teams e do Google Meets, mas é bem horroroso fazer essa integração. Então, tipo, o Recall é uma API que te manda já os áudios, assim, é meio chato de usar, mas aí você tem total controle sobre como que você quer fazer a transcrição, onde você quer guardar, tipo... Ele não entra na reunião, então. Ele entra na reunião. Ele entra também, tá. É um botzinho, mas é o seu bot e aí você consegue complementar ele do jeito que você quiser. Então, tipo, putz, você pode ter um bot específico para vendas, um bot específico para CS, um bot, tipo, fica bem mais maneirinho. Legal. E ele separa os canais de áudio, né, dependendo dos participantes. Os canais de áudio de cada participante. Tem 2 opções, tipo, você pode pegar o áudio da reunião, você pode pegar o áudio por participante e por timestamp, e aí você vai quebrando assim, tendo a transcrição inteira, ou você pode pagar um pouco mais caro e pegar a transcrição direto deles. Mas não achei game changing pegar a transcrição deles, tá ligado? Que o Recall é mais para desenvolvedores, né? Criarem outra ferramenta. Não é tão plug and play. Ele é zero user-friendly de plug and play, tanto que, tipo, quando a gente começou a usar, a gente criou um canal no Slack com eles, tipo, a BNA com 3 pessoas, tá ligado? E ficou uma pessoa de CS com eles conversando com a gente, tipo, ensinando como que a gente ia fazer a integração. É bem saco mesmo. Quando eu falei com eles, eles nem tinham o cadastro próprio no site. Eu precisei falar com o cara, fazer uma call com um cara americano lá, convencer ele que eu queria usar um negócio dele. E aí ele me liberou, tipo, só depois disso, pra eu criar conta e me dar a chave de API. Então era bem... Mas eu imagino que eles devam estar ganhando uma graninha considerável, assim. Sim, levantaram investimento. Porque é um BOzão fazer o que eles fazem. Sim, tipo, sem dúvida. E deu uma viajada aqui, vocês me perdoem. Mas eu acho que depois vocês dão uma procurada nesse Recall. Legal. Vale a pena.
Quais são os desafios de hoje na Moave para o uso de IA, tanto em times de desenvolvimento como em times comerciais, operacionais? Assim? O que vocês veem de desafio? Assim? Eu acho que a gente está... Vou começar um pouquinho. Acho que a gente está definindo ainda os processos para, assim, como equipe ali, para a gente extrair o máximo disso, né? Então, deixando todo mundo na mesma página do potencial e qual a melhor forma de usar e quais as armadilhas ali que você tem que evitar. Eu acho que parte do desafio é essa, né? Fazer essa estruturação inicial para deixar todo mundo usando da melhor forma possível, né? Acho que tem essa questão da venda interna, né? Você precisa vender internamente, fazer com que todo mundo embarque nessa tese de que... Vocês têm uma ideia de quantas pessoas usam, firme, assim? O time de desenvolvimento inteiro o time usa, de desenvolvimento a gente inteiro tem para todo mundo. Eu acho que todo mundo acaba usando ali, todas as áreas, né? De alguma forma ou de outra usa. De alguma forma, toda vez que você conversa com alguém, ainda que seja... eu estou no meu GPT de graça fui aqui. no meu GPT grátis e ele me respondeu isso aqui. Tá. Né? Mas assim, isso tem se intensificado. Então, por exemplo, eu tenho atendido alguns times internos, né, que vêm com alguma demanda. Olha, eu gostaria de fazer isso aqui, né? Então, tem uma visão clara a respeito do problema que precisa resolver, ou tem um entendimento difuso. Olha, eu tenho problemas, eu entendo que eu poderia ser mais produtivo e queria ajuda, né? E aí a gente ajuda a entender o problema, a compreender, né? Fala um pouquinho a respeito dos seus problemas, né? E a partir daí a gente vai orientando. Então, por exemplo, a gente teve o pessoal da área de treinamentos, há 2 ou 3 semanas me procuraram e tinha um problema claro ali de processos que precisavam acontecer em uma determinada ordem, consumiam muito tempo, né? E aí nessa semana aí conversei com elas, né? E recomendei o uso do Nathan para fazer algumas automações ali. Nessa semana elas trouxeram resultado, elas foram, e aí as meninas super ativas foram lá, estudaram, fizeram um curso, se apropriaram desse conhecimento, conseguiram automatizar os processos e essa semana trouxeram resultados. Já estão economizando 50 horas por mês do time. Caramba! Só com os processos que automatizaram até agora. E assim, isso é o começo do processo. No Nathan, né? No Nathan mesmo. Se escreve N8N. O N8N. Deixar claro. E as atividades eram, por exemplo, manipulação de planilha ou edição de vídeo? Treinamento. Então, desde organizar a agenda de treinamento, porque o que acontece? Treinamento interno ou treinamento dos externo? clientes? Treinamento do cliente a respeito da ferramenta. Então, como usar a ferramenta. Quando você fala de redes grandes, né, o foco da Moave é Enterprise. Né? Então, os nossos clientes são clientes que têm muitas lojas, têm muitos locais e muitas lideranças que precisam ser treinadas. Né? Organizar isso, vocês sabem o quão fácil é organizar a reunião. Né? Todo mundo tem esse problema. Então, parte do trabalho do time de treinamento consiste em criar agenda, colocar todas as pessoas, avisar por WhatsApp, criar link, criar o negócio a sala no Teams, montar o QR Code para a lista de presença, montar um formulário de avaliação, fazer avaliação pós-treinamento, um monte de coisa. E quando você olha... Tem que montar uma apresentação ainda ou a apresentação tá cheia? Não, a apresentação é razoavelmente padronizada, né, do ponto de vista de uso, tem, claro, as características específicas do cliente. Isso. Mas a maior parte do fluxo, né, como uma ferramenta SaaS, a maior parte do fluxo está documentada e é padronizada. Né? Mas, assim, o principal disso são tarefas que não têm valor.
qual é o valor que gera para a empresa montar o QR Code da lista de presença? Pô, super importante, cara. Você entende? E não é nada criativo. Não é nada criativo. E isso toma tempo das pessoas. E as pessoas ficam presas nessa rodinha do hamster, fazendo esse tipo de coisa, ao invés de se de crescerem, de evoluírem. Então, o que o time fez? Elas foram lá, entenderam que não tem valor em algumas dessas tarefas. Tem valor, claro, do ponto de vista de organização, é necessário. Mas, assim, valor em termos de evolução do time, de crescimento, né? Não tem. Então, terceiriza para IA. Resolve isso. E elas montaram um fluxo de automação. Estão colhendo já. Em 2, 3 semanas estão colhendo 50 horas por ano. São 50 horas que as pessoas podem aplicar em questões mais importantes e vão fazer com que elas sejam melhores profissionais, vão tornar a Moave mais líder de mercado. E pensando num planejamento um pouco mais de longo prazo de utilização e organização de uso de IA na Moave, o que vocês veem que é o ideal? Qual que seria esse plano e quais os desafios de colocar isso em prática hoje, vocês acham? Eu acho que passa pela criação de agentes, skills ali especializados ali para os nossos projetos, para cada repositório ali, e deixar isso bem enraizado ali no fluxo de desenvolvimento, né? Então, fazer com que as pessoas consigam aumentar a produtividade usando IA ali, que eu acho que quando você vê o negócio acontecendo ali é impressionante, né? Não tem como voltar mais. Você acha que na Moave, quem tem mais facilidade de adotar essas ferramentas de IA? São os desenvolvedores ou são os outros? Eu acho que os desenvolvedores, eu acho que a gente está espalhando isso para todo o time ali. Mas eu acho que o uso, assim, esse exemplo que o Nori trouxe, por exemplo, é fantástico, né? Do uso de IA ali fora da área de desenvolvimento. Eu acho que como um todo a gente está, o time inteiro abraçando bem essa tecnologia e evoluindo junto, assim, sabe? É curioso, porque lá na Expresso eu sinto que os desenvolvedores, eles adotam mais, menos do que eu queria, na verdade, mas tá acelerando. Mas eu acho que quem não é desenvolvedor gosta da ideia, mas não é meio, tipo, aquele rato de tentar experimentar coisas, sabe? Tentar ferramentas novas. Então eu sinto um pouco de atrito, assim, tem que empurrar as pessoas, sabe? Não é um negócio natural. Não sei se lá é assim. Eu acho que parte disso é assim, tem um momento ali que você abre os olhos e vê o potencial disso, assim. Então acho que quando isso fica claro para a equipe toda e todo mundo começa a remar na mesma direção ali, eu acho que a adoção vai ser grande, sabe? E aí, além disso, estruturar os fluxos ali e o direcionamento ali para usar da melhor forma possível, enfim, conhecendo as limitações, as forças ali. Então, eu acho que tem um pouco disso mesmo, mas é questão, na minha visão, assim, de deixar todo mundo na mesma página em relação ao potencial disso e de aumento de produtividade. Se a gente conseguir fazer isso, eu acho que o resto vai meio que natural, né? E qual que é o desafio de conseguir fazer isso, vocês acham? Então, porque eu acho que aí é onde tudo trava, entendeu? Exato. Tipo, até aí eu entendo, é foda pra caralho usar, aumentei a minha eficiência em 850%, consigo fazer o que nunca jamais fiz. Agora, como eu consigo convencer terceiros de utilizar isso como eu imagino que deveria ser utilizado, com todo o potencial que eu vejo, tipo, como que parte daí? Para mim, só para melhorar um pouco o contexto disso, acho que a gente tem 3 níveis de empresa aqui em relação à quantidade de desenvolvedores. Tem eu, com 3 desenvolvedores, e eu, que é super fácil fazer esse esforço. Aí tem a Moave mais no meio termo e a Express com 30 desenvolvedores. Que é focada em desenvolvedor, que né? Só em termos tem de time de desenvolvedor. Mas eu acho, Gabriel, que isso passa por 2 coisas principais. A primeira coisa é a empresa que quer adotar desenvolvimento assistido ou apoiado por inteligência artificial precisa, de alguma forma, ter uma figura, alguém no papel de fomentador disso. Uma pessoa na empresa inteira ou uma por área? Cara, precisa de alguém nesse papel. Pode ser
uma pessoa, pode ser mais de uma pessoa, mas alguém precisa vestir esse chapéu e dizer, cara, eu vou fomentar isso na empresa, né? E aí, fazer um pouco desse papel, conversar com porque as pessoas não entendem o que elas não entendem. Então, elas não vão conseguir, eventualmente, sair do zero. Elas precisam, como aconteceu nesse caso aí, conversar com alguém que tem um pouco mais de experiência, porque, vamos lá, nesse momento, ninguém tem 10 anos de experiência com os mecanismos atuais de inteligência artificial. Ponto. A gente não tem 6 meses, pô. Isso. Porque Não tinha. ninguém sabe usar o Agent Teams do Cloud Code com excelência. É isso. Porque lançou semana passada. Exato. Né? Então, assim, muitas coisas estão acontecendo agora, mas alguém precisa se dispor a estudar isso, aprofundar o entendimento nessas questões, para poder apoiar e para poder orientar as pessoas a começarem a ter essa prática. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto precisa encontrar os pontos de ganho, os frutos baixos, ir lá, resolver aquele problema e demonstrar para todo mundo. Tá. É só através da demonstração de resultado que a gente vai conseguir convencer as pessoas. Porque, vamos lá, na nossa área, na nossa bolha mesmo, que é a área de desenvolvimento, quanta gente refratária você conhece? Quanta gente negacionista que estava até a semana passada dizendo o seguinte, eu cansei de ouvir, até, sei lá, poucos dias atrás, gente dizendo o seguinte, as IAs vão destruir as bases de código, vão colocar um monte de bug, um monte de porcaria lá por conta dos vibe coders, e daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, 2 anos, os desenvolvedores vão ser recontratados a peso de ouro para corrigir os problemas da IA. Isso não vai acontecer. O evento que a gente foi ano passado, que deu início ao podcast, pô, escutei várias vezes esse tipo de coisa. Né? Então, assim... E não deu 1 ano, tá ligado? Não deu 1 ano. Isso deve ter sido em setembro, agosto do ano passado, o evento que a gente foi. Então, assim... e isso está desaparecendo. Essa crença está erodindo. Cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. Mas o nosso papel como apoiadores disso é mostrar que esse entendimento está errado, é um entendimento raso, é um entendimento de começo de tendência, onde as pessoas acham que um monte de coisa vai acontecer. É que eles testaram o GitHub Copilot, falaram, nossa, não me ajuda em nada, e aí generalizaram, falando IA não serve para nada. E o ritmo da evolução disso é muito acelerado. Então, se você fica desconectado disso por um mês, você já perdeu avanços enormes. No começo, era o code completion. Né? E ele escrevia já era muito bom, tá? Sim. Que era legal pra caramba. Era muito bom. Eu digito muito devagar e muito mal. Então era muito bom pra mim mesmo. Hoje em dia você digita ainda? Não digito. Eu não uso nem IDE, pô. Ah, sim. ele abandonou a ideia. Eu sou o meme do cara explodindo. Assim, tipo, não, mas eu me sinto o Homem de Ferro usando o Whisperflow. Vocês usam o Whisperflow também? Não. Cara, eu usei um pouco, mas eu vou dizer uma coisa. Eu sou um cara mais velho. Cara, eu achei muito hype pra mim. Nossa, mas eu fico num coworking, do nada não dá, começar a falar um monte de coisa. Eu só aperto e falo um parágrafo inteiro e mando. Assim. Eu nem reviso. Então Thiago, eu comecei a fazer isso. Eu fiz 1, 2, no terceiro tava dando risada, entendeu? Porque eu tava me achando ridículo. Então eu voltei a digitar, cara. A banda é mais estreita, né? Mas, cara... eu não digito mais. Olha lá, temos o nosso próprio Tony Stark. Assim. Eu acho que desde agosto eu não escrevo nenhuma linha de código. É tudo Cloud Code. E acho que na mesma época também eu não digito mais, é só voz. Então falando com o computador. Tipo, eu acho que eu parei de usar a IDE porque eu percebi isso. Então, tipo, eu só ficava usando o RAM do Cursor e, sei lá, do Windsurf. Aí eu sempre fui contra usar Vim, né? Que eu ficava, tu vai
tu gasta muito tempo setando isso. Cara, tu gasta 1 milhão de horas pra editar 3 linhas e aprender a editar 3 linhas no raio do negócio. Depois você fica rápido, obviamente. Mas o que me pegava era que, tipo, pô, você não tá usando o completion do curso, essas coisas. Que fazia muito sentido 6 meses atrás, 1 ano atrás, que eu acho que era um grande facilitador. Hoje, não tem nada que o Tab Completion pode fazer. Hoje não existe mais. Não tem porque... Mas e-mail você escreve. Eu boto pro Atlas fazer. E tenho agora para Windows a extensão do Cloud também. Então você pode botar no Chrome. Não. Tem a extensão do Chrome. Então a extensão que vira um Atlas também, tá? Então não, parei de usar o Atlas também, por enquanto. Vou experimentar a extensão. Eu tava usando o Comet e... porque aí dá pra voltar a usar, tipo, o Arc com extensão do Cloud, entendeu? Interessante. E aí serve pra qualquer coisa. Escrever e-mail... Ele faz exatamente a mesma coisa que o Atlas faz. É que eu não usei o Atlas. Ele vê a sua tela, fica tirando print, pode alterar a sua tela, coisas que estão na sua tela. É exatamente a mesma coisa. Aí escreve coisas na tela. Responde mensagem, e-mail. Vai te dando insight. É bom, pô. Legal. É legal. Mas olha que loucura, né? A gente tá falando de um cenário que não existia 6 meses atrás, né? Eu tive a oportunidade de estar no começo da internet aqui no Brasil, quando a internet chegou no Brasil, né? E é o mesmo cenário. A gente tinha os negacionistas, né, cara? Assim, você olhava e falava, pô, esse negócio vai ser uma coisa maluca e ninguém... As pessoas vão aprender na internet, as pessoas vão se divertir na internet, as pessoas vão comprar na internet e muita gente fala, você tá maluco. Hoje não existe mais livraria, basicamente. Né? Imagina, gente, se não tivesse internet, a quantidade de lojas de varejo de rua que seriam necessárias para vender tudo que se compra pela internet hoje. Sim. Entende? Então, mas isso levou 10 anos. Com IA, o que levou 10 anos no começo da internet, está levando 2. Só que o nosso discurso e os nossos viés mentais, eles não se alteram de forma tão rápida. Então, o negacionismo parece muito mais duro agora na era da IA do que foi na época da internet. E eu acho que tem uma outra parada também. Ao mesmo tempo que você tem que aceitar as mudanças, você também não pode ficar mudando toda hora também, porque senão você não consegue otimizar o que você está usando. É um desafio interessante. Senão você não colhe os ganhos, né? Hoje eu posso estar testando 10 cloud codes diferentes. Pode usar Codex, aí o do Gemini, que eu não sei lá. Aí tem o OpenCode. Aí você pode começar a setar um OpenClaw. Aí você pode ficar fazendo 1 milhão de coisas e aí você não avança no que você está usando hoje também. Não, profundo. Tem uma pergunta aí, acho que pro Lucas, mas o Nori falou que precisa ter uma pessoa que vai incentivar o uso de IA no geral, não só para desenvolvedores, mas para todo mundo. E eu acho que existe uma diferença entre a pessoa que vai gerar o trilho, ou a estrutura, ou os prompts, ou as conexões, integrações das IAs, e as pessoas que vão usar, eu imagino, pelo menos eu acho. Então, será que a gente só precisa de uma pessoa que constrói e desbrava o uso da IA e depois mostra para os outros? Ou todo mundo tem que ser o desbravador? Adicionar mais um pouquinho ao seu questionamento? Talvez eu dividiria, tipo, em 3. Que eu acho que, na minha cabeça, é o que deveria funcionar, assim. E o que eu sugeriria. Então, a primeira coisa é ter o setup. Então, o que é esse setup que as pessoas vão ter? Desde, tipo, cara, eu acho que as pessoas deveriam... Todo mundo deveria usar o raio do Atlas. E eu definição de ferramentas. Tipo, qual que é o meu ferramental e como eu uso eles, tá ligado? Pra, tipo, poder... Porque não dá pra... todo mundo vai colocar a extensão do Cloud Code. E aí ninguém sabe pra que raio serve esse negócio. Todo mundo põe e não serve e não usa pra nada. Não adianta absolutamente nada, tá ligado? E também não adianta você cobrar. Você tem que usar mais, hein? Eu não sei como usar. O que eu vou fazer? Certo? Então, acho que tem esse primeiro ponto de, tipo, cara, pra não devs, o que deveria ser esse ferramental. Pra devs, o que deveria ser esse ferramental. Então, tipo, o primeiro é definição.
Estamos chegando no ponto da definição do stack de IA das empresas, é isso? Exato. As empresas vão ter que montar uma política com stack de IA e o que todo mundo deveria usar. Pelo menos uma base, tá ligado? Acho que... E avançando até isso, né? O que não deveria usar. Sim. Né? Porque no final das contas, assim, fazendo de novo o paralelo com a internet, né? No começo tudo é alegria, né? Até todo mundo cair da bicicleta e quebrar os dentes. Então, assim, daqui a pouco a gente vai ter as injeções de prompt, daqui a pouco a gente vai ter os ataques de cadeia de suprimento em IA, né? Então, esses são riscos que vão surgir daqui a pouco. Se fala muito pouco ainda, mas vão surgir daqui a pouco. Mas acho que Sim. tudo isso passa pelo que você colocou, né? Uma definição aí de stack vai por alvo dentro das empresas para a inteligência artificial. E aí, o segundo seria, tipo, como eu faço a gestão disso. Então, cara, já que tem esse ferramental, e eu imagino que esse ferramental vai dar um resultado X para a empresa, porque eu fiz alguns testes ali com os champions que o Norival falou, entendeu? Eu acho que os champions são importantes por conta disso, porque eles vão ditar o que vai ser esse ferramental no final das contas. Então, aí o segundo, tipo, beleza, qual que é o meu desafio de gestão, de fazer todo mundo usar? Tipo, vai ter meta, a meta vai ser quem destrói o Cloud Code de $20, quem destrói o de $100, quem destrói o de $200, tá ligado? Ou é por entrega, ou por, cara, você tá ativamente contribuindo por ter mais skills, por melhorar o setup atual. Acho que isso eu não sei definir, eu acho que seria muito por empresa, assim, o que seria essas metas de uso, ou tipo, o que você vai ser cobrado, dado que você tem esse ferramental. E o terceiro seria, tipo, como que você contrata pessoas sabendo que tem esses desafios e que talvez, tipo, uma pessoa que não esteja ok com usar tudo isso não vai agregar tanto quanto você gostaria, sabe? Talvez então, não tenha mais espaço, inclusive, né? É. Dependendo, vamos lá. Quando você traz alguém para a empresa, ela sempre tem um balanço a respeito do quanto você investe e qual é o retorno. E esse balanço tem que ser positivo. Exato. Né? No momento onde você captura potenciais cada vez maiores em função das ferramentas que hoje são ferramentas que ajudam a entregar muita coisa, a barra da entrega e a barra da expectativa de retorno aumenta também. Né? Eu acho que, respondendo, Thiago, acho que o papel das lideranças ali, primeiro definir esse ferramental e definir ali o fluxo inicial, né? Então, a gente vai usar isso aqui dessa forma, esse agente para isso, enfim, entender ali os maiores potenciais e criar esse fluxo inicial. Mas depois eu acho que a equipe, as pessoas deveriam ser proativas para sugerir melhorias ali, acho que um pouco que você falou, Gabriel, e evoluir como um time ali, né? Eu acho que a gente está construindo isso ainda, está aprendendo qual a melhor forma de trabalho ali. Em relação à contratação, eu acho que é um desafio. As últimas contratações que eu fiz, eu acho que o modelo não funciona para uma contratação hoje, assim, pelo que a gente quer. Pode falar mais sobre isso? Por exemplo, eu fiz, acho que a penúltima contratação, a gente ainda mandou um exercício para a pessoa fazer e depois discutir com a gente, explorar bastante ali a linha de raciocínio e tal, o que a pessoa fez. Aí na última a gente chegou a usar um HackerRank da vida, alguma coisa assim, para fazer uma sessão de live coding ali. Para desenvolvedor. Mas tudo ainda na mão, né? Então, e a gente meio que ativamente ainda tentava não impedir, mas limitar o uso de IA ali, né? Isso não era visto como uma skill tão importante quanto a gente está discutindo hoje aqui. Mas hoje eu acho que isso fica no centro ali, né, na contratação. Eu acho que é um skill set novo que você tem que avaliar. Se a pessoa lida bem com isso, aceita, se ela conhece bem, se ela entende esse fluxo, se ela consegue avaliar o output daquilo de forma crítica ali, são coisas diferentes para avaliar. Né? Isso é uma coisa, é uma mudança comportamental importante que aconteceu num espaço curto de tempo, né? Há pouco tempo atrás, a nossa preocupação era, cara,
como é que eu evito que a pessoa use uma inteligência artificial para se beneficiar do meu processo de seleção ou para parecer mais qualificada do que é de fato. Na entrevista. Na entrevista. Em todo o processo. Hoje, É o eu contrário, acho que né? assim, a minha primeira pergunta no entrevista é qual o seu stack, o seu stack de IA e qual é o fluxo de trabalho, seu fluxo de trabalho com inteligência artificial. Porque eu não vejo as pessoas, em especial desenvolvedores, codando 100% do tempo mais. Acabou, como o Thiago acabou de falar, né? Assim, cara, você não escreve mais. Dá pra voltar a usar o Vim, porque eu não tenho mais o completion da IDE, então, cara, deixa de ser necessário. Eu entro na Vim e adiciono um telefone a mais por um teste AB, entendeu? É isso, né? Então, Tipo, é o que eu digito de código. hoje, por exemplo, cara, você gera grande parte do código, assim, como exemplo, tá? Eu fiz um esforço de cobertura de testes, de aumento de cobertura de testes. Outra área onde a inteligência artificial ajuda absurdamente. A gente tinha um projeto lá que estava basicamente sem cobertura de teste. Na Moave, você tá falando. Na Moave. A gente, em um mês, fez 75% de cobertura de teste. Uns testes úteis ou Testes úteis. de vaidade, assim? Não, Num testes codebase grande úteis. também. Cara, o resultado... Eu estava olhando o pull request. Pull request com 330 mil linhas de código. Nossa, Em um mês. Quem coda 330 mil linhas de código no mês? não tem como. Eu toquei isso sozinho. Sim. Assim, não fui eu que codei isso. O meu trabalho era o quê? Entender cada teste, ler cada uma das coisas, ver se aquilo faz sentido, executar, né? Mas eu não escrevi esse código. O curioso é que isso aumenta a confiabilidade do código e não diminui igual aquilo que você estava falando lá, que os caras estão falando que vão imputar um monte de bugs no sistema. Por quê, Thiago? Porque é um monte de gente que está comentando algo que nunca fez, nunca experimentou. É necessário, é importantíssimo experimentar, botar a mão, sujar a mão nisso, para poder entender. Né? No começo, as minhas primeiras experiências com IA, né? Eu usava uma IDE e integraram a inteligência artificial lá, a JetBrains integrou a inteligência artificial, e aí aquele negócio começou a sugerir pedaços de código que eram exatamente do jeito que eu escreveria. Uma vez eu lembro, ela sugeriu ali um pedaço de código, eu olhei, eu falei, cara, eu teria escrito isso, esse negócio lê o que eu tô pensando. Eu lembro Realmente. da primeira vez que eu pensei isso. Isso. Eu também. Mas na realidade, o que ele está fazendo? Ele está lendo a sua base de código que no final você escreveu. E, cara, mimicando aquilo, né? Repetindo o que você faz. É por isso que a gente entende aquilo meio como mágico, né? E automaticamente é empático. Porque ele replica o padrão que você conhece, que é familiar para você, né? Agora, isso hoje não existe mais, né? Hoje a gente tem lá, né? A gente estava falando, você começou esse assunto a respeito de contratação e tudo mais. Hoje a gente tem 30 e... Quantas? 35 pessoas na Moave. Eu tenho 23 agentes. Olha só, eu tenho 23, entre muitas aspas, funcionários, né, que podem ser e são diariamente convocados para fazer parte do trabalho que eu estou fazendo, com uma vantagem. Cada um deles gera múltiplas instâncias. Então imagina se você tivesse um cara muito bom em escrever teste e você pudesse clonar ele. É o que a gente sempre falava, né? Eu gostaria de clonar o fulano que faz determinada coisa. Hoje a gente consegue. Você tem um agente que é bom. E se o agente não é bom o suficiente, o que você faz? Você treina esse agente. Assim como você treinaria uma pessoa.
né? Então, assim, isso dá pra gente a oportunidade de fazer coisas incríveis, né? O jeito que você está falando é meio assustador, porque parece que vocês vão substituir todo mundo por agentes de IA. É isso mesmo? Não. Olha a pergunta. Mano, joguei a bomba pro Lucas. Não, mas eu acho que não. Mas eu acho que é mais uma skill nova aí que a gente vai ter que aprender a usar para ganhar produtividade, né? Acho que não tem como a gente fugir disso. Eu acho acho que vai que potencializar o talento, né, das pessoas. Eu acho que tem essa confusão de, tipo... Cara, se eu tenho 10 clientes e eu preciso de hoje, tipo, 4 pessoas para entregar 10 clientes, e hoje a gente faz um setup de IA que fala, putz, a gente consegue fazer em 2. Não é que eu vou cortar as outras 2 pessoas, eu vou atender 20, pô, tá ligado? Eu acho que esse é o ponto principal, né? Todo mundo fica nessa, não, mas é pra... Não, porra, é que a gente consegue fazer muito mais agora. Isso, porque a visão, né, sempre foi dessa do downsizing, da redução e tudo mais. Mas hoje, essas tecnologias habilitam a gente a entregar muito mais, a resolver muito mais, atender melhor os clientes, gerar mais fidelidade. Então, um dos grandes problemas das empresas pequenas sempre foi escala. Você precisa dobrar, ou você deu a sorte de conseguir, em uma boa onda, aumentar 30% do teu número de clientes. E automaticamente você contratou um problema. Porque você não tem desenvolvedor suficiente, você precisa treinar aquelas pessoas. Hoje não mais. Né? Por quê? Porque a capacidade é muito mais elástica. Elástico. Você consegue refatorar código, por exemplo, que é uma coisa que a gente falou que dificilmente você tem tempo para fazer. Sempre vai postergando. Sempre vai postergando. É algo que você consegue atacar em paralelo com a expansão, com escrita de teste, com, enfim. Vamos lá. Refatorar código, escrever teste, revisar performance, revisar query, tudo, olhar para segurança. É tudo deixado para depois. Quem é que fica meio em segundo plano? assim, normalmente são iniciativas que a gente acaba tendo que atacar quando tem algum fator externo de pressão. Então o cliente vem, ou cara, você teve um vazamento de dado, ou a conta da sua infraestrutura está aumentando muito. Sim. Né? Todos esses fatores externos geram pressão e aí você vira e destaca uma pessoa para resolver aquele problema. Hoje não mais. Hoje você pode fazer isso de forma preventiva. Eu acho que, tipo, por exemplo, se a sua empresa consegue, a partir de todas as otimizações e ganhos de eficiência que você colocou, atender 3 vezes mais, tipo, eu não vou contratar 3 vezes mais pessoas. Tipo, a empresa vai lucrar mais e, tipo, você vai poder dividir mais isso com as pessoas que já estão lá, tá ligado? Que é o que eu falo pros meus desenvolvedores, tipo, daqui 1 ano eu não quero contratar mais o dobro de pessoas. Eu gostaria que, tipo, eu conseguisse compartilhar cada vez mais os ganhos da BNA com vocês mesmos, entendeu? Tipo, porque eu quero que, se hoje vocês estão fazendo 1, 2 projetos, cada um de vocês faça 3, 4, talvez. Pô, e se vocês estiverem fazendo 3, 4, putz... São mais valiosos. São mais valiosos, eu vou ter que ser quase que obrigado. Mais generoso. Eu nem coloco na generosidade, eu falo pra eles, tipo, eu vou ficar com medo de vocês saírem. Tem o meu lado generoso de querer dar mais dinheiro para as pessoas, pode haver esse lado, que talvez eu tenha mesmo. Mas puxa pro egoísmo até. Mas é muito mais egoísta, tipo, eu não vou querer contratar uma outra pessoa que vai estar lá no mundo de fazer um projeto por mês, tendo que agora você tá entregando 4 sozinho, sabe? Vira uma questão pragmática. Exato, É pragmatismo. Então acho que é isso que as pessoas se perdem, de tipo, se hoje, sozinho, sem nenhuma IA, eu faço uma coisa, e com IA eu faço 5, faço 10, você aumentou muito mais a sua leverage dentro da sua empresa. Você tem muito mais leverage para, tipo, negociar o salário, pedir aumento. Mas eu não sei se isso é realidade para a Moave, porque a gente que é software house, o número de desenvolvedores teoricamente escala proporcionalmente mais ou menos com o número de clientes. Mas na Moave, se todos os desenvolvedores ou todos os colaboradores da empresa inteira produzirem o dobro, vocês não necessariamente vão conseguir atender o dobro de clientes, né? Porque é uma plataforma, é um SaaS, não é?
Mas a gente tem no horizonte aí uma expansão de segmentos, né? Então a gente tem muita coisa para fazer que eu acho que se beneficiaria de ter um aumento grande de produtividade, assim, desde Tipo, novas funcionalidades? novas funcionalidades, novas integrações, enfim, às vezes, dependendo do segmento que você vai, eu acho que as necessidades são outras ali, requer investir um tempo bom de desenvolvimento. Né? E até hoje, né, todos os clientes, de uma forma ou de outra, se ainda não estão cobrando, daqui a pouco vão cobrar o uso mais ostensivo de IA em todas as ferramentas. Não, e ontem você estava falando que vocês têm um esforço muito grande de integração, né? Temos. Então, nisso daí, pô... Integração com o que exatamente? Com clientes, porque a gente precisa consumir marcações de ponto, cadastro de funcionário, informação de venda, informação de feriado, e a gente devolve informações de escalas para os outros sistemas. Então, imagina com novas verticais. Cada cliente tem um sistema diferente de ponto? Alguns compartilham, mas assim, a gente tem um leque enorme ali de possíveis integrações. E a gente sempre teve essa postura de ser muito flexível nisso e tentar desenvolver o máximo para facilitar pro outro lado, né? Deixar do nosso lado aqui. Não dá pra calcular a receita por cabeça, tá ligado? E aí, No caso deles, não. E aí, isso, enfim, é um esforço grande, assim, que eu acho que vai ser muito facilitado com esses fluxos que a gente está falando aqui. Cara, eu acredito muito nesse KPI, cara, de receita por cabeça. Receita por cabeça, mano. Né? E assim, eu acho que... quando que essa é a você única olha... conta que eu posso fazer pra te remunerar melhor, tá ligado? Isso. E é a única coisa que você pode olhar pra ver, tipo, cara, o quanto eu tô remunerando a empresa pra eu fazer sentido aqui dentro, tá ligado? Claro. Agora, Tipo, é o único KPI justo que eu vejo, Sim. no final das contas. é um KPI muito justo. É muito justo, Muito tipo, talvez a conta pra você chegar lá, dependendo da empresa que você esteja, seja mais difícil de fato. Para as nossas é muito trivial, tipo, esses desenvolvedores estão alocados nesses projetos, esses projetos dão isso de receita, dividirei. Para vocês tem que fazer No SaaS, todo mundo contribui para todos os clientes. Né? verdade. Então, você não tem uma pessoa que trabalha exclusivamente para um cliente. É mais diluído, então, é mais distribuído. É mais- totalmente distribuído. tirando vendas. Então, Então, assim- o cara de vendas você consegue calcular certinho, mas CS, desenvolvimento... Mas mesmo a área... Bom, quando você Não, de tem vendas, múltiplas pô. pessoas... É que hoje a gente tem uma pessoa de Ah, vendas. tá. Né? Assim, Fácil de tudo isso... Pô, mais fácil ainda de calcular. Tudo isso foi feito por uma pessoa de vendas, né? Cara, que mostra também, no final das contas, a pegada de otimização que a gente tem desde o começo. Tá? Agora, quando você expande, porque as áreas mais prontas para a entrada de inteligência artificial, normalmente são áreas técnicas, né? Porque a pessoa está ali, ela já entende aquilo, já tem já tem uma familiaridade maior com o uso de ferramenta e tudo mais. Então, beleza. Então, ela vai se envolver mais facilmente com aquilo, né? Mas conforme você expande isso para a empresa como um todo, no final, todo mundo ganha esse delta de produtividade, né? E aí, o efeito é o quê? O efeito é, eu preciso de menos gente para atender mais clientes, logo, Sim. o meu receita per capita ali aumenta. Tipo, pra mim isso facilita muito, tipo, as conversas sobre, tipo, objetivos, aumento. Cara, ó, eu tiro isso como dono da empresa e eu atendo esse tanto de clientes, ainda faço todas as vendas, faço tudo aí. Pô, você tá fazendo X projetos, dá esse X dinheiro. O outro, ó, isso daqui de projeto, isso daqui de projeto, tipo, cara, se daqui 6 meses a gente não alterar isso, quer dizer que ou eu vou ter que contratar outra pessoa que seja mais eficiente, ou eu tenho que contratar outra pessoa para tirar coisas de mim, para eu fazer mais desenvolvimento, e a gente está sugando da empresa, entendeu? Eu não estou sendo mal nem legal, entendeu? Mas essa é uma cenoura boa que você dá para a pessoa, né? Tipo, isso está claro e evidente, tipo, é a decisão que a gente toma melhor para a BNA, não é a minha decisão, não é a sua decisão, é tipo, cara, a gente está olhando diretamente para quem está contribuindo mais para que a BNA dure mais tempo, pô. Uhum. É pura e simplesmente isso, sabe? Uhum. Mas só para a gente dar uma encapsulada aqui no podcast, que a gente já está chegando nos minutos finais. Ao final da nossa... Exato.
Eu queria fazer uma perguntinha para vocês, e pode ser cada um de vocês, a gente finaliza com isso. Está fora do script, mas eu acho que vai ser legal. Tipo, se vocês tivessem, sei lá, 2 semanas de tempo, 1 mês de tempo, que vocês não precisariam fazer mais as suas tarefas ordinárias e pudessem focar em alguma coisa de IA para melhorar as suas empresas, o que vocês focariam hoje? Quer começar? Eu vou pensar Eu posso começar. Então, porque eu acho que para mim é mais simples. Porque, tipo, a minha parte de gestão e contratação é gerenciável hoje porque eu não tenho tantas pessoas. Então, eu não tenho um desafio de, eu preciso definir as metas. Não, vocês vão usar. E eu cobrar tem um top-down. E eu sei que vocês estão usando ou não, porque, tipo, eu tô validando todas as coisas com vocês. Então, a minha maior dor é a primeira parte. Eu consegui ter tempo. Tanto que eu comentei até com vocês que eu faço meio que artesanalmente. Tipo, a gente não tem tantas skills. Tipo, a gente usa o superpower super zerado, assim, sem muita coisa. Mas eu valorizo muito como que eles estão criando os prompts e os planos de execução. Então, eu gostaria muito de gastar bastante tempo entendendo, cara, o Cloud Code com skills e Agent Team seria o objetivo, se é o Agent Teams, tipo, quais agentes a gente deveria ter de fato para conseguir desenvolver um projeto do zero, assim, sem, tipo, só falando, aqui está o escopo do projeto, o Cloud fique à vontade para fazê-lo. E eu acho que isso afeta muito mais a produtividade da BNA do que gerenciamento ou contratação hoje. Tipo, acho que o nosso cap não é eu contratar mais gente agora. Acho que o nosso cap é, tipo, eu ter isso muito certinho para todas as pessoas usarem. E eu também não iria para uma parte operacional, ou tipo, todo mundo tem que usar uma extensão do curso ou o Atlas, assim, porque só eu uso esse tipo de coisa hoje ainda. Manda e-mail com a apresentação do projeto. Tipo, só eu faço isso mesmo. Eu acho que eu ia estudar muito, assim, o que é o estado da arte hoje para eu criar agentes, skills e olhar para isso, assim, no meu contexto aqui, quais agentes fazem mais sentido para eu criar e depois como que eu posso mastigar isso aqui e criar um fluxo para a minha equipe usar da melhor forma possível e explorar por esse lado, sabe? Tentar me inteirar ao máximo das tendências mais novas aí, das melhores práticas e como que eu deixo tudo isso muito organizado para o resto do time usar. Tentaria evoluir nisso. E adicionando, eu não faria nada do OpenClaw, mas talvez um NanoClaw, assim, só para ter ou uma workstation que rode o Cloud Code mais sozinho, assim, eu gastaria um tempo considerável. Pelo menos para fazer, tipo, triagem de tickets de bug que a gente tem e alguns fazer sozinho e alguns, tipo, mandar para eu ou os outros desenvolvedores. Boa. Quer ver isso? Vai. Não é uma hipótese, eu vou fazer isso mesmo. Então, eu quero focar em um sistema de acompanhamento dos devs para... Eu até já comentei com vocês, né? De saber, tentar metrificar assim, a produtividade em questão de tarefas, né, dos desenvolvedores e também do uso da IA para a gente saber... Porque eu acho que vai ter uma dispersão muito grande entre pessoas que estão usando muito, tipo... eu que uso 5 telas ao mesmo tempo, no negócio produzindo como se fossem 5 pessoas, e pessoas que estão, tipo, copiando e colando de uma tela para outra, sabe? E acho que essa dispersão é muito grande, e eu acho que a gente consegue pegar o exemplo das pessoas que estão usando mais e ensinar as pessoas que estão usando menos a usar. E acho que precisa medir antes de melhorar, sabe? Então é isso que eu vou fazer. Acho que assim, Isso diz que ele está no segundo nível já, entre, tipo, ferramentas, gestão e... Olha só. Assim, quando o Thiago diz uso muito, uso no nível de zerar a janela de 5 horas do Claude de $200. Né? Mas eu acho porque ele estava usando o 4.6 Opus no máximo com Agent Team, tipo, ele e modo fast. Exato. Modo fast. Modo fast, ele abusou, assim. Não, mas eu já bati antes. Não, eu tô ligado que o você de bate. 20x.
Mas demorou uma semana, não demorou 2 dias. O 20X, o 20X eu bati algumas vezes o período de 5 horas e bati uma vez o semanal, né? Mas bati semanal também no finalzinho da semana. Mas enfim, eu acho que do meu lado eu tenho tido a oportunidade, né, nessa mudança para Moave, quando eu saí do outro local, eu acabei investindo um tempo em aprender. Então, eu felizmente tive a oportunidade, Gabriel, de ter esse tempo que você falou. Eu investi 3 meses em entender profundamente as ferramentas, entender potenciais e tudo mais. E hoje, no meu trabalho, o que eu faço? Eu tento ordenar, ainda que eu não consiga ficar 15 dias parado para fazer alguma coisa, eu tento ordenar uma parte do meu dia para fazer esse tipo de exploração e gerar resultados. Né? Então, por exemplo, hoje nós temos 20 e tantos agentes inscritos que fazem coisas diferentes. Então, como exemplo, eu tenho um fluxo de trabalho, uma habilidade que eu criei, que faz o desenvolvimento. Eu passo para ele uma referência no meu sistema de observabilidade de uma falha, e ele vai lá, explora, gera um relatório do erro. Depois do relatório, ele escreve testes, valida os testes, valida que os testes estão falhando, né? Modelo de desenvolvimento orientado a teste, que é uma outra coisa mística para a maioria das empresas, né? Fazer TDD. Hoje é possível fazer TDD. Né? E aí, o que acontece? Depois disso, ele monta o teste, executa, comprova a falha, executa o fix, cria o fix, valida com o teste, valida que o teste agora passa, né? Então, primeira fase red, segunda fase green de teste, né? E agora eu estou trabalhando nele para gerar o pull request, fazer o card, gerar o pull request, botar o comentário no card. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é colocar isso para rodar toda a noite, para coletar as falhas e no dia seguinte o desenvolvedor encontrar um pull request a respeito da falha que aconteceu no sistema durante a noite. Então teve um conflito de escalas no Carrefour, sei lá, às 3 da manhã. Teve uma falha que gerou uma exception. Uhum. Gerou uma exceção. Só para deixar qualquer. claro para as pessoas que vão ouvir. Que vão falar Trigou uma exception. Que raiz é uma exception, né? Mas deu um erro lá, conflitou, bateu o mesmo horário, tem 2 pessoas no horário e devia ter uma. O sistema detectou um bug. Aí às 3 da manhã, não tinha ninguém acordado, obviamente, mas às 9 da manhã que alguém começou a trabalhar, falou, já está lá escrito a correção. Já está lá a correção, e aí o que acontece? Qual que é o papel do desenvolvedor? Entender se aquilo faz sentido, entender se aquela falha realmente é endereçada pela solução proposta ali. Se não cria um novo bug. Se não cria um novo bug, né? Fazer a validação e botar isso no ar. No limite, gente, a gente consegue resolver problemas em menos de 24 horas com isso, sem esforço humano. Agora, por conta disso, eu vou abrir mão de um desenvolvedor que é bom? Não vou. Esse desenvolvedor... Acho que é um exagero resolver isso agora 100% com IA, entendeu? Mas assim, cara... Poderia, mas... Mas a real é que, com essas explorações, isso está na mão. Né? Eu fui explorando esses caminhos, né? E essa semana, discutindo com o Lucas, né? Cara, eu olhei e falei, pô, cara, dá para fazer esse fluxo e botar para resolver o bug na madrugada. Né? Então, eu tenho tido a oportunidade, né, de fazer isso e de ajudar, né, ser, em certa medida, esse champion interno ali que ajuda a fazer a adoção ficar mais fácil. Mas eu acho que para as empresas, cara, a tática tem que ser, a estratégia tem que ser o land and expand. Você vai lá, coloca IA e depois começa a expandir para as outras áreas adjacentes, né, para poder fazer esse ganho geral aí, aumentar a produtividade. Bom demais. Excelente. Bom,
encerramos então o nosso podcast de hoje. Obrigadão, senhor. Valeu, Cara, Gabriel. Cara, foi um prazer estar aqui excelente. com vocês. Muito bom. Gostei muito da experiência. Obrigado, Lucas. E, cara, pra vocês, fica aí o nosso apelo de curtir e compartilhar com as pessoas, comentar o que vocês queiram que a gente discute nos próximos podcasts, o que vocês acharam, o que vocês têm de feedback pra gente. E agradeço demais aí, gente. Valeu, pô. Valeu Valeu. demais, galera. Valeu, pessoal.